Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui na LS Jus. Hoje a gente vai falar de um assunto que gera muita dúvida, né? A perícia médica do INSS. Oi, sim, é um tema super importante. É aquela etapa obrigatória para quem precisa de um benefício por incapacidade, né? Como auxílio-doença ou até aposentadoria. Exato, e que assusta muita gente. Parece um bicho de sete cabeças. Então, a ideia hoje é descomplicar, dar umas dicas práticas para quem vai passar por isso. Ótima ideia. Desmistificar mesmo, porque com informação a pessoa vai mais segura, né? Com certeza. Bom, vamos começar pela dinâmica lá na hora. Primeira dica que sempre dão: fale pouco. Responda só o que o perito perguntar. É isso mesmo? Olha, em linhas gerais, sim. É importante entender que quem comanda a entrevista é o perito médico. Ele tem um roteiro, um tempo limitado para avaliar a incapacidade para o trabalho. Hum, Então, se a pessoa começa a contar a vida inteira ou interromper muito, isso pode atrapalhar a análise objetiva dele, sabe? entendi. A ideia é deixar ele guiar. Mas e se a pessoa sente que precisa explicar algo a mais? Que o perito não está entendendo? É um equilíbrio delicado. A pessoa deve ser clara e objetiva nas respostas. Se o perito precisar de mais detalhes, ele vai perguntar. Agora, claro, se a própria condição, tipo uma ansiedade muito forte, faz a pessoa falar mais, o perito deveria perceber isso como parte do quadro. Mas a regra geral é objetividade ajuda. Certo, foco na eficiência da avaliação. Falando em preparo, documentação. Isso é chave, né? O que levar? Fundamental. Levar tudo que for relevante para a condição que causa incapacidade. Laudos médicos, exames de imagem como ressonância, raio-x, ultrassom. Recentes, né? Recentes, sim, mas os antigos também são muito importantes. Isso é algo que muita gente esquece, Ah, é. Por exemplo, Antigos. porque eles mostram a história da doença, a progressão, sabe? Ajuda o perito a entender se é algo crônico, há quanto tempo aquilo existe e impacta a pessoa. Um laudo isolado, muito recente, às vezes não dá essa dimensão toda. Faz sentido. Mostra que não é uma coisa de agora. Exato. A menos que seja uma situação muito óbvia, tipo um acidente grave, né? Aí a incapacidade é mais evidente. Mas para doenças que evoluem, o histórico é crucial. E tem outra dica sobre documentos que eu acho interessante. Levar só o que é do problema principal. É isso mesmo? Não é bom levar tudo o que tiver. É isso mesmo. Foco total. Imagina o perito. Ele atende várias pessoas por dia. Se chega alguém com uma pasta gigante, com exame de colesterol, teste de vista, para um problema na coluna, por exemplo, Perde o foco. exatamente. Isso dispersa, toma um tempo precioso. O perito pode até achar que a pessoa está tentando, sei lá, confundir com volume. O ideal é organizar e levar só o que se refere diretamente àquela condição que impede o trabalho. Organização ajuda o perito a fazer o trabalho dele melhor, no fim das contas. Com certeza, mostra que a pessoa entende o processo e está ali para colaborar com a avaliação daquele problema específico. Beleza. E as receitas dos remédios? Precisa levar. Precisa. São a prova do tratamento que está sendo feito. E tem um detalhe aí. Qual? Muitas vezes, os efeitos colaterais dos medicamentos também contribuem para a incapacidade. Sabe, sonolência, enjoo forte, tontura. Ah, claro. Que impede de trabalhar também. Isso. Então, mencionar esses efeitos pro perito e ter as receitas ali para comprovar o uso da medicação reforça o quadro, dá mais elementos para ele analisar. Boa dica essa. E se a pessoa faz tratamento com um médico particular há muito tempo, um especialista? O relatório desse médico tem mais peso. Tem, e muito peso. Primeiro, demonstra que a pessoa está buscando tratamento, tentando melhorar, né? Que não está parada. Mostra um esforço de reabilitação. Exato. E segundo, um relatório bem feito do médico especialista que acompanha o caso, descrevendo históricos, tratamentos tentados, a evolução e principalmente atestando a incapacidade atual para o trabalho, idealmente com o CID, que é o código da doença. O CID é importante, né? É a linguagem padrão. Um relatório assim, detalhado, vindo de quem conhece o paciente, é um documento muito forte. É difícil um perito simplesmente ignorar. Entendi. Mostra consistência. Agora tem um assunto meio delicado. A aparência no dia da perícia. Especialmente para quem tem, sei lá, depressão, problemas de saúde mental. Existe mesmo essa coisa de ter que parecer doente? Esse ponto é bem sensível.
Porque na teoria a aparência não deveria importar, né? Mas a gente sabe que na prática, principalmente para condições que não são visíveis, como a depressão, o perito pode sim ser influenciado pelo que vê. Como assim? Bom, imagine alguém alegando uma depressão profunda e incapacitante. E chega na perícia super produzido, roupa de festa, maquiagem carregada, joias. Isso pode gerar um ruído, uma desconfiança no perito, infelizmente. Mesmo que a pessoa só esteja tentando se sentir um pouco melhor naquele dia? Exato. Não é para fingir estar pior do que está, de forma alguma. Mas talvez ter um pouco de bom senso. Evitar uma aparência que contraste demais com o quadro que está sendo relatado. É sutil, mas pode acontecer. É, complexo isso. E para fechar as dicas, talvez a mais importante de todas. Não finja sintomas. Não exagere. Não use muleta se não precisa, né? Jamais. Honestidade acima de tudo. Isso é crucial. Os peritos são médicos. Eles são treinados para perceber inconsistências, examinar, observar. Tentativa de fraude não cola. Não cola e pode ser muito prejudicial. Se o perito percebe uma simulação ou o uso de uma bengala sem necessidade real naquele dia, ele pode não só negar o benefício, como pode registrar isso. Pode invalidar documentos bons e até configurar fraude contra a Previdência. Nossa, aí complica tudo. Complica muito. Então a dica de ouro é: seja verdadeiro sobre suas limitações. A honestidade é o melhor caminho, sempre. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo, o segredo para a perícia do INSS parece ser ir bem preparado, com os documentos certos, organizados e focados no problema principal. Isso. Aham. Responder com clareza, deixar o perito conduzir e ser totalmente honesto sobre a sua condição. Exatamente. Encarar com seriedade, mas sem pânico. Com informação e preparo, a chance de uma avaliação justa aumenta muito. Ótimo. E talvez uma última reflexão. A perícia vê a foto daquele momento, né? Mas entender seus direitos, manter os laudos e exames sempre atualizados, saber como o INSS funciona. Isso é um processo contínuo. Estar informado é fundamental, não só para o dia da perícia, mas para navegar todo o sistema. Excelente ponto. Preparo e informação contínua. Muito obrigado pelas dicas. Foi super esclarecedor. Eu que agradeço o espaço. Espero que ajude quem está passando por isso. Tenho certeza que vai ajudar. E para você que nos ouviu, esperamos que essa conversa tenha sido útil. Continue acompanhando a LS Jus para mais conteúdos descomplicados sobre seus direitos. Até a próxima.